Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso canal Espiritualidade Livre. Hoje eu tô aqui explicando por que jogo de baralho cigano e tarô muitas vezes não dão certo, tá? Hoje eu tô aqui com um assunto polêmico, vamos falar o porquê que muitas vezes você vai lá, consulta o tarólogo ou você joga cartas para você mesmo e para alguém. O tarô fala uma coisa, o baralho cigano fala outra e a vida mostra as coisas diferentes. Então hoje eu vou explicar para você o que está acontecendo, beleza? Mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like nesse vídeo, tá? Se inscrever, se caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo e se inscreve, tá? É feito com muito carinho todo o nosso conteúdo para você. A minha gratidão a você que está assistindo. Mas chega de enrolação e vamos pro primeiro motivo do porquê que o seu jogo não dá certo. Você não entende a mecânica do tarô, a mecânica dos oráculos, ou a pessoa que você consultou não entende essa mecânica, tá? Como assim, Gilberto? O tarô, o baralho cigano, os oráculos, eles têm uma forma específica de funcionar. E se você, quem está trabalhando com as cartas, com os búzios, com as runas, com os cristais, não compreendem isso, não tem a compreensão do que se trata, é claro que o jogo não vai ser bom. É a mesma coisa de um médico que não entende o princípio ativo de um medicamento ou o processo sintomático de uma doença. Ele não vai conseguir executar o trabalho dele. Os oráculos, eles existem há milênios. Desde que a humanidade começou ali a desenvolver o seu intelecto, o seu raciocínio, ela acabou desenvolvendo oráculos também. Ao longo dos séculos, milhares de oráculos foram desenvolvendo. Cada cultura, com os materiais disponíveis ali naquela região, desenvolveu o seu oráculo. Então nós temos, por exemplo, os búzios entre os iorubás, nós temos oráculos como a cafeomancia ou a teomancia, que é o chá, que veio lá do Oriente, da China, provavelmente. Nós vamos ter o I Ching, e aí vai, o tarô, o baralho cigano, os dados e vários oráculos aí que a gente conhece. Todos os oráculos, eles são só ferramentas que nos ajudam a nos conectar com o Akasha, o mundo espiritual, trazendo mensagens de lá. Porque tudo que acontece aqui no físico gera uma impressão no Akasha, na luz astral. E essa impressão ela pode ser acessada pelas pessoas mais sensíveis. E o oráculo ele é só uma ferramenta que te ajuda nisso. O poder não está no oráculo, o poder está em você. O oráculo ele é só uma ferramenta que te ajuda a acessar isso. É por isso que os grandes avatares, os espíritos ascensionados, eles não precisam de oráculos para saber onde algo vai dar, porque eles já estão conectados com o todo, Nós, infelizmente, estamos ali um pouco desconexos, e aí o oráculo nos ajuda a nos concentrar. Mas se a pessoa não sabe, acha que funciona de qualquer jeito, que é só pegar, lançar as cartas e pronto, não. Tem leis cósmicas envolvidas. Tem a lei da atração, tem a lei da correspondência, tem a lei ali da sincronicidade, sendo trabalhada todas em conjunto, tá? Inclusive, se vocês quiserem que eu faça vídeo sobre as leis universais, comenta aqui embaixo que eu posso explicar. Mas essas três leis, elas são importantíssimas e elas estão conectadas ao uso de oráculos. Então, o primeiro motivo do porquê que a pessoa que fez a leitura para você errou, ou porquê que você não está indo muito bem nas suas leituras, é porque você não entende, ou a pessoa não entende, a mecânica dos oráculos. Segundo ponto do porquê. Talvez, e só talvez, você esteja excessivo... meu celular tá tocando. Desculpa, gente. Talvez, e só talvez, você esteja, se conectando excessivamente com os oráculos. Como assim, Gilberto? Você sabia que você não pode ficar escutando as cartas várias e várias vezes sobre uma mesma temática? Como assim? Sabia que você não pode perguntar mais de 3 vezes para o oráculo no mesmo jogo a mesma coisa? É desrespeitoso. Você sabia, por exemplo, que se você ficar consultando constantemente as cartas para uma mesma situação, vai chegar um momento que o baralho já não vai responder com a mesma exatidão? E eu estou falando com consciência do que eu estou falando. Tá? Eu jogo cartas há muitos anos, tem pelo menos 7 anos que eu jogo cartas praticamente todos os dias. E eu sei que, por exemplo, às vezes a pessoa vem a primeira vez e a leitura é espetacular, mas aí a pessoa vem a segunda, tá ótimo. Agora, se ela vem hoje, vem amanhã, vem depois, a leitura começa a embaralhar, nem o oráculo começa a responder muito bem.
Além disso, atrasa a vida da pessoa. Ler cartas com frequência atrasa a sua vida. Por quê? Porque tira o seu livre-arbítrio. Você precisa passar por determinadas experiências. Você precisa passar por determinados processos. As coisas que você passa, elas têm um sentido educativo. Você precisa provar. Muitas vezes, se você fica ali só consultando oráculos, sua vida estagna. Tá? Então não faça consultas com frequência. Gilberto, quer dizer que não é para me fazer consulta de cartas? Não, não é isso que eu estou te falando. O que eu estou te falando é faça quando você tiver uma questão importante e dê um espaço de tempo. Qual que é o melhor espaço de tempo, Gilberto? 2 meses entre uma consulta e outra. Esse espaço de tempo ele é ótimo, tá? Agora, toda semana, a não ser que surja um assunto novo, um assunto pontual, mas aquilo que já foi tratado num jogo, isso deve ser evitado ser tratado tão rápido no mesmo jogo. No mesmo dia, de forma alguma, mas mesmo nas semanas subsequentes. E isso inclui ficar consultando vários tarólogos para a mesma coisa, tá? Isso tem gente que vai procurando ali até escutar o que quer ouvir. Então, isso é um dos motivos do porquê dá errado. Faz muita consulta sobre o mesmo tópico, sobre o mesmo assunto, tá? Terceiro motivo do porquê que as suas leituras ou a leitura que você faz com as outras pessoas tem dado errado. Falta de cuidado energético na hora de manipular as cartas. E aí, quando eu falo cuidado energético, eu tô falando cuidado energético do tarólogo, do ambiente, né? E muitas vezes até excesso de consultas. Então, às vezes o tarólogo fez 10 consultas naquele dia. O baralho dele está com a energia contaminada. Se ele não tem uma experiência, se ele não tem mais de um baralho para substituir nos momentos, se ele não faz a limpeza de uma consulta para outra, provavelmente ali as cartas costumam dar errado. Eu, por exemplo, às vezes estou fazendo uma consulta para você. Aí acaba a nossa consulta, vem a consulta de outra pessoa. Eu troco de baralho, ou energizo aquele baralho se eu não tiver a opção de trocar. Por que eu te falo isso? Porque se eu não fizer isso, as mesmas cartas que saíram no seu jogo, muito similares, vão sair no próximo. Porque o baralho ainda pode estar conectado na sua energia. Principalmente se a sua energia for mais forte que a energia da pessoa que veio depois. É uma coisa que ninguém fala, né? Mas é uma coisa que é real. E quem é tarólogo aí e cuida direitinho da energia sabe do que eu tô falando. Você sabia disso? Comenta aqui embaixo. Se o ambiente está preparado, se a pessoa que está fazendo está com uma boa energia naquele momento. Então isso é muito importante. Às vezes os jogos não estão dando certo porque o cuidado energético não está sendo respeitado. Fazer leitura de cartas é um ato mágico, é um ato sagrado. E todo ato mágico ele tem protocolos, ele tem processos, né, que precisam ser respeitados. Jogar cartas não é um ato banal. Você não pode jogar cartas no bar. Você não pode jogar cartas num hospital, a não ser, né, claro que tem circunstâncias, aliás, a pessoa está lá no hospital e precisa muito, mas não é interessante, a energia é muito pesada, tá? Você tem que ter um cuidado com a sua energia. Eu, gente, no início, quando eu estava começando as minhas leituras, no dia que eu fazia leitura de cartas, eu não comia carne, eu não mantinha relação, eu não bebia, tá? Por quê? Porque eu queria manter minha energia boa. Com o tempo, você vai dominando a sua energia e aí você consegue dar umas maneiradas. Mas ainda assim, eu recomendo. Quanto mais elevada tiver a sua energia, melhor vai ser o seu jogo, tá? Então, o terceiro motivo do porquê que muitas vezes os jogos de cartas não estão funcionando é a falta de cuidado energético do tarólogo, do ambiente ou mesmo do baralho, tá? Quarto motivo do porquê que muitas vezes os jogos de cartas não funcionam. Talvez não é que eles não funcionam. Talvez você entenda errado o que seja oráculo. O futuro, gente, não é uma linha reta, não, tá? Essa ideia assim, eu vou casar com 35 anos. Isso não existe, não. Não está no seu destino casar aos 35. Pode estar no seu caminho a possibilidade de casamento. Pode acontecer aos 20, pode acontecer aos 35. Depende das escolhas, do caminho que você trilhar até lá. Existem, sim, alguns pontos fixos na vida da pessoa, mas mesmo esses pontos fixos, eles podem ser atrasados ou antecipados de acordo com o livre-arbítrio e a escolha. Então a gente visualiza lá, olha, uma relação vai dar certo, olha, eu vejo que vocês vão ser felizes, que a relação de vocês vai dar certo. Aí a pessoa não faz nada, chifra o namorado, briga com ele, não tem paciência, não tem tolerância, não tem nada. Aí a relação acaba, a culpa é do tarólogo que diz que ia dar certo. A gente viu que tinha uma tendência para dar certo, mas a sua escolha foi o quê? Estragar a relação. E acontece demais. Então
Então prestem bastante atenção. O que as cartas fazem e falam, ou qualquer oráculo, são aconselhamentos. Ele mede a energia, mas a energia pode mudar de acordo com as escolhas, com as vibrações e com os processos. Existem sim alguns pontos fixos, tá? Coisas que a pessoa precisa passar, seja dharmicamente falando ou karmicamente falando. Isso são aqueles pontos que o tarô acerta que é uma beleza. Só que mesmo esses pontos, eles podem ser adiantados e antecipados. É por isso que o tempo nas cartas é muito relativo. A pessoa pergunta assim, mas em quanto tempo vai acontecer isso? Aí geralmente a gente dá uma média de tempo. Olha, de 3 meses até 1 ano, de 1 semana a 5 semanas. Por quê? Porque esse tempo, o tempo nas cartas, ele é um tempo diferente, tá? Ele é o tempo que nós falamos de Kairos, que é o tempo de Deus. Inclusive, posso fazer um vídeo no futuro sobre isso se vocês desejarem. Só comentar aqui embaixo, eu leio todos os comentários, aí eu vou saber, tá? E o quinto e último motivo do porquê que os jogos de cartas não funcionam muitas vezes. Porque a pessoa, ela só escuta a parte que interessa a ela. Então, às vezes, o tarô fala um monte de coisa, mas ela só fica focada naquilo que interessa a ela. Em todo o resto, não. Então, a pessoa não presta atenção. Tá? Então, quando você for fazer uma leitura de cartas, ou você estiver fazendo uma leitura de cartas, atencione-se ao todo, dê o máximo de atenção. Por exemplo, se você é tarólogo, ao seu consulente, explique assim, até ficar muito claro tudo para ele, não deixe mensagens dúbias. E se você estiver fazendo uma leitura de cartas, preste bastante atenção aos detalhes. Anota, se você estiver fazendo uma leitura ao vivo, anota os pontos-chave, grava o áudio, guarda esse áudio para você escutar depois, que às vezes a gente acaba saindo da mesa com uma impressão X e na verdade o que o baralho falou e o que o oraculista falou foi Y. Só que a mente, ela é cheia de viés e aí ela puxou por alguma coisa que eu já estava buscando. Então presta bastante atenção porque isso é muito sério, tá? Esses são os 5 motivos do porquê que os jogos de cartas muitas vezes não funcionam, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!